Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Eu sou o professor André e estou aqui pronto para transbordar mais um conteúdo na sua vida. Hoje, desenvolvimento espiritual, vou falar um pouquinho com vocês sobre propósito. O que a Bíblia, Palavra de Deus, diz sobre propósito. Então eu separei 3 versículos aqui para a gente ler juntos. E para começar, Romanos 8:28 diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos analisar esse texto, né? É um versículo curto de Romanos, capítulo 8, versículo 28, que fala sobre propósito, né? Então, sabemos que todas as coisas vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, o que a gente pode extrair, logicamente, desse texto, desse versículo, né? Que aqueles que amam a Deus, ou seja, aqueles que são transformados por Deus, aqueles que buscam de todo o coração, alma e todo entendimento do Senhor, esses são chamados segundo um propósito. Então, pense por um instante. Por que vocês estão na Terra? Por que nós estamos na Terra? Você tem resposta para a sua pergunta? Por que você existe? Simplesmente isso. Por que nós existimos? Qual é o nosso propósito aqui na Terra? Então, a Bíblia nos orienta que nós somos chamados segundo um propósito. E eu entendo que esse propósito, nós temos um propósito geral e um propósito ou vários propósitos específicos. Então, o propósito geral é servir. Então, todos nós, como cristãos, os que creem em Cristo Jesus como suficiente Salvador, nós cremos que nós temos um propósito que é servir. Assim como nós temos vários textos onde Jesus serviu e disse que maior é aquele que serve, eu entendo que o primeiro propósito nosso aqui na Terra é o de servir. Servir a Deus e servir ao nosso próximo. Então, primeiro a nossa conexão com o Eterno, nossa conexão com o nosso Criador. Depois, conectados com o Criador, nós entenderemos qual é o verdadeiro amor. Entendendo qual é o verdadeiro amor, nós começaremos a servir. E servindo, e tendo experiências, e vivendo a vida, nós vamos entendendo propósitos secundários ou propósitos específicos para cada um de nós. Meu propósito é diferente do seu. Mas, Andrei, como que a gente descobre o propósito? Eu não sei qual é o meu propósito, Andrei. Como que eu descubro o meu propósito? Para que Deus me criou? Ele, primeiramente, criou primariamente para servir e ter, e crendo em Cristo, restabelecer uma conexão com Deus, com o Eterno. Depois que você descobriu e refez a sua conexão com o Eterno, você vai começar a servir. E servindo, você vai gerando experiências com seus irmãos na igreja, experiências no trabalho, pautadas em amor. E conforme você vai se envolvendo, tendo experiências, você vai encontrar o seu propósito. Como é que eu posso falar assim? Para uma criança que o propósito dela é, por exemplo, tocar um instrumento, se ela nunca teve a oportunidade de tocar um instrumento. Ou como essa criança vai descobrir que ela tem um dom de tocar um instrumento ou de cantar, se ela nunca fizer isso? Então, a menos que ela tenha alguém da família que incentive, e por já ter o dom, essa pessoa ela só vai descobrir o dom se ela experimentar, né? Então, temos o nosso propósito em comum, mas temos o nosso propósito, o qual fomos convidados por Deus para descobrir. Então, eu tenho um propósito, que eu creio, pelas experiências da minha vida, que meu propósito é ensinar, e por isso que eu estou aqui transbordando, por isso que eu estou aqui compartilhando um pouco do conhecimento que eu tenho adquirido em cada novo dia da minha vida. Mas eu entendo que no decorrer da vida o Senhor pode me dar novos propósitos. Ele pode me inspirar para fazer outras coisas. Então, o propósito ele não é único e terminou aquele propósito, acabou. Não. Deus pode te conceder renovação de propósito, criação de novos propósitos, tá? Então, que você possa fazer essa pergunta todos os dias. Qual é o meu propósito? Porque eu fui criado? E na dúvida, não sabendo o que fazer, não sabendo qual é o seu propósito, primeiro sirva, que maior é o que serve. E depois, servindo, experimente. Se você tem alguma afeição para uma área, experimente aquela área. Eu gosto de computador, eu gosto assim de estar vendo as pessoas programarem. Então estude programação, ore ao Senhor e peça discernimento para entender que aquele é o teu propósito. Porque dentro daquela área, o Senhor mostrará, através da sua profissão, o que você poderá executar para cumprimento do teu propósito. Então, o que o Senhor possa revelar a cada um que aqui está assistindo esse vídeo, é o que eu peço nesse momento, que o Senhor revele o propósito de cada um. E que vocês tenham a coragem, a determinação de enfrentar. Uma coisa que eu gosto de destacar é que o meu propósito, ele tem intimidade com o bloqueio. Então, assim, ensinar não é fácil. Por quê? Porque você precisa
articular a sua voz, articular a sua boca, você precisa falar em público, você precisa falar para pessoas e precisa receber críticas de pessoas. Então, isso não é fácil. E eu, por muito tempo, tive dificuldade em falar em público. Mas o Senhor me chamou para o Instituto Federal de Rondônia, onde eu estou hoje, empregado, e ali eu fui me desbloqueando. Então, eu percebi que o meu propósito era estar ensinando as pessoas. Então, se você não souber o teu propósito e as experiências não estiverem te ajudando nisso, ore ao Senhor, sempre ore ao Senhor, busque na palavra dele e pense, reflita sobre qual bloqueio que você tem. Você tem um bloqueio de fala, você tem dificuldade de falar em público? Então talvez um dos seus propósitos possa ser ensinar pessoas, ser professor. Então reflita isso com carinho, qual é a sua dificuldade, qual é o seu maior bloqueio. E esse seu bloqueio vai ter intimidade com o seu propósito, tá bom? Os outros dois versículos aqui é Romanos 8, do versículo 14 ao 16, que diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha só, olha o que esse texto riquíssimo está nos falando. Então, pois todos os que são guiados, olha a letra maiúscula aqui, o E, então, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, não são todos aqueles que aceitaram Jesus, simplesmente nunca mais fizeram nada, de boca para fora, mas são todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Por quê? Porque quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, a partir desse momento que nós somos guiados pelo Espírito de Deus, nós estamos cumprindo a vontade de Deus, ou seja, o propósito qual ele nos criou. Então, por isso que é importante nós sabermos identificar através do Espírito qual é o nosso propósito. Porque através da descoberta do nosso propósito, nós seremos guiados pelo Espírito de Deus. E seremos chamados filhos de Deus. O próprio Espírito, olha o E maiúsculo aqui, que aqui está se referindo ao Espírito de Deus, né? O próprio Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, a partir do momento que nós somos guiados pelo Espírito de Deus, tá? Então, precisa ter comunhão com o Espírito de Deus, o Espírito Santo, precisa buscar todos os dias e precisa ser guiado. A vontade do Senhor, o propósito dele, precisa ser o nosso guia. Precisa a gente ter como alvo o cumprimento do propósito qual o Senhor nos chamou. E por fim, 1 Tessalonicenses 5,23 diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, está falando do nosso espírito, é minúsculo, e alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, que nós possamos entender o propósito qual o Senhor nos chamou e colocar o nosso corpo sob o domínio da nossa alma e a nossa alma sob o domínio do nosso espírito, e que o nosso espírito possa se conectar ao Espírito de Deus para que a gente possa ouvir de Deus, do Espírito Santo, através do Espírito Santo, qual é o propósito para a nossa vida. E enquanto você não consegue responder essas perguntas que eu fiz nesse vídeo, que você tenha a vontade, o desejo no coração de buscar essa resposta todos os dias em oração. Senhor, qual é o meu propósito aqui nessa terra? Por que o Senhor me criou? Será que o Senhor me criou para viver uma corrida dos ratos? Dias após dias só trabalhando, chegando cansado, dormindo e no outro dia recomeçando, trabalhando, dormindo cansado e assim? Qual é o propósito que o Senhor tem para minha vida? Qual é o chamado? Qual é a missão que o Senhor tem para mim? E que o Senhor possa revelar diretamente a cada um o que o Senhor tem planejado, o que o Senhor tem guardado. E vale destacar que quando a gente entende o nosso propósito, a gente faz com alegria, a gente faz com amor, e a gente fica ansioso para fazer, a gente fica ansioso para fazer o melhor. E que o Senhor abençoe cada um que está assistindo esse vídeo até agora, e que o Senhor possa derramar bênçãos na vida de cada um, e que cada um possa sair dessa corrida dos ratos que o sistema nos colocou, e que possa seguir o verdadeiro propósito qual o Senhor chamou. Beleza, pessoal? Eu sou o professor André, eu vou ficando por aqui. Deus abençoe e tenham todos um ótimo dia, uma ótima semana, uma excepcional mês. Valeu, galera! Até mais!